Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, viram a gente mostrando alguma coisa ali no telefone para o pastor Moisés, que nós estamos compartilhando o link aqui do Facebook para que várias pessoas nos assistam. Estávamos ali com quase 70 pessoas nos acompanhando e por isso estávamos manipulando ali o telefone. É muito bom estar aqui, o primeiro domingo em que consigo estar aqui na igreja. Até então estávamos sempre em viagem, saía daqui de Curitiba na sexta-feira e retornava na segunda para o trabalho, só poderia estar aqui na quarta-feira e mesmo assim alguns dias não pudemos estar juntos por questões diversas relacionadas ao trabalho, ao nosso ritmo ali no local que trabalhamos. Mas hoje, junto com a família, Deus realiza um desejo antigo do meu coração de ver esses 3 pardais cantando aqui, os 3 juntos, e o coração do velho pai fica feliz, porque é muito gratificante quando vemos que as sementes que nós plantamos na vida dos filhos cresceram e começam a dar os primeiros frutos. Você que está nos acompanhando pela internet, está aí no Facebook ou em outras mídias, preste atenção na mensagem. O Senhor Jesus quer falar com você através da sua palavra. A Igreja Assembleia de Deus Oikos, a Igreja da Família, ela prega o Evangelho puro, sem mistura, sem adendo, sem enfeite, porque o próprio Evangelho é pleno em si para nos dar tudo aquilo que Deus deseja. Então receba desde já, como tem recebido, os hinos, as palavras anteriores, mas receba desde já a mensagem principal da noite, diretamente do céu para você. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, um texto muito conhecido. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler alguns versículos dessa cena bíblica, uma das cenas mais belas, uma das cenas mais ricas em princípios do Evangelho apresentadas a nós, que chegam a nós pela palavra de Deus. João, capítulo 21. Amém? Acompanhemos o texto bíblico, na minha tradução diz assim: Depois dessas coisas, mostrou-me Jesus outra vez
mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lancem a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica ou a sua capa de pescador, depende da tradução, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, algo em torno de 100 metros, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Pontinho. Vamos aproveitar só essa parte aí. Amados, imagine a cena. É importante que você não perca a oportunidade de acompanhar essa introdução, não deixe a sua mente divagar por outro lado, por outro pensamento. Imagine a cena bíblica. Jesus tinha falecido. Jesus tinha falecido. Jesus tinha morrido. Era a realidade. Mas em seguida, o mesmo Jesus se tinha apresentado aos discípulos de várias maneiras. Na última vez em que todos estavam reunidos e Jesus havia se apresentado a eles, ele chamou Tomé e mandou que Tomé tocasse nos seus ferimentos, nas suas mãos, nos seus pulsos, para que Tomé cresce, porque Tomé tinha duvidado. Ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Ele deu para eles tudo que precisava ser dado, mas quando você lê o texto, você percebe que Jesus não deixou claro o que iria acontecer a partir dali. O contexto bíblico nos leva a pensar com muita segurança que, no momento em que esta cena acontece, eles estavam como que sem saber o que ia acontecer, sem uma definição de quando iam começar, sem saber exatamente para onde deveriam ir. Segundo a tradição cristã mais antiga, provavelmente Pedro era o mais velho dos discípulos, e portanto a decisão parte de Pedro, naquele momento de indefinição, naquele momento de falta de um conhecimento específico sobre qual seria a vontade de Deus, porque muitas vezes nós sabemos qual é a vontade geral de Deus, qual é o rumo geral, mas nós temos uma certa dificuldade quando precisamos entender qual é o ponto específico, qual é a ação específica que Deus quer que nós realizemos. Aquela cena bíblica se passa num momento de indefinição. Provavelmente, também creio que podemos pensar assim com muita segurança, provavelmente Pedro, e agora? O que é que a gente vai fazer? Tinha com ele ali 6 discípulos.
E eles olhavam para Pedro, a tradição judaica, era o mais velho que decidia, era o mais velho que falava primeiro, era o mais velho que se servia primeiro, era o mais velho que recebia o dobro da herança. Então, a questão, o fato de ser mais velho, dava todo um peso a Pedro. E a decisão de Pedro naquela indefinição é: quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Quem quer ir comigo? Aí se levanta, nós vamos também. Estamos aqui sem fazer nada, não sabemos o que Deus quer que a gente faça especificamente. Não sabemos exatamente qual é a vontade do Senhor, se saímos hoje para pregar, se saímos amanhã, se a gente vai para um lado, se a gente vai para o outro. Jesus deixou tudo preparado, mas não disse para nós exatamente o que era para a gente fazer. Não é assim que acontece muitas vezes em nossa vida. Você precisa de uma decisão. Você está com um problema que tem várias maneiras de você tentar resolver, e você busca na palavra, e você ouve um hino, e você ouve uma mensagem, e alguém fala com você, sinais aparecem, mas tudo é muito genérico, você não tem condição de tomar ali aquela decisão específica, você não sabe exatamente o que fazer, e você toma a sua própria decisão. Vou pescar. Vou procurar com os meios que eu tenho, vou procurar com aquilo que eu sei, vou aplicar a minha experiência, vou usar as minhas capacidades para prover o que eu preciso comer, então eu vou pescar. Eles eram pescadores, tinha barco. Quando Jesus chama Pedro, estava no barco. Era proprietário, era microempresário, posso dizer assim, né, pastor? Vou pescar. Já que Deus não falou para eu fazer alguma coisa específica, eu vou fazer o que eu sei fazer. Meu Deus, quantas vezes a gente faz isso? Né? Quantas vezes? A indefinição. Aqueles momentos de indefinição na nossa vida, muitas vezes, são elementos do agir de Deus, para que na indefinição, naquele momento você não sabe o que fazer, Deus te coloque exatamente no lugar que Ele quer que você esteja, para abrir o espaço necessário, para Deus fazer na sua vida, dentro da sua indefinição, aquilo que Ele quer que seja feito. Então, lide bem com a indefinição e confie em Deus nos momentos de indefinição. A pastora Simone falou basicamente essas palavras aqui. Confiança. O que Deus te deu? O que você tem? O que você sabe fazer? Onde é que você está? O que você pode fazer? Comece a fazer o que você pode. Ah, mas é indefinido ainda, eu não sei se... Comece a fazer o que você pode e Deus vai agir em cima daquilo que para você é uma indefinição, mas para Deus é projeto dele para te posicionar onde é para você estar. Temos 3 pontinhos separados nessa mensagem. O pastor Moisés falava comigo hoje à tarde. E Natanael, eu preciso preparar os louvores. Você já tem um tema da mensagem? Eu falei, acabei de receber o fax. E estava pensando, e o Senhor deu essa mensagem em 3 pontinhos. O primeiro deles: quando você anda com Deus, Deus se apresenta a você diante da sua indefinição. Quando você anda com Deus, aí Deus se apresenta a você diante da sua indefinição. Para você que está nos ouvindo aí na internet, você que vai receber essa mensagem compartilhada, saiba que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não existe esse estilo de vida cristã,
Não é verdade que um cristão pode tomar um posicionamento na sua vida em que ele trata Deus como se Deus fosse uma ferramenta na sua caixa, lá no seu quartinho das ferramentas, em que ele vai lá buscar a ferramenta quando ele precisa. Não é assim que funciona. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, se você quer o agir de Deus na sua vida, você precisa aplicar a sua vida para andar com Deus. E dentro disso, existe um tipo de evangelho pregado por aí, tem muitas pessoas que, ou intencionalmente, ou por falta de conhecimento da palavra, que começam a divulgar que se você é filho de Deus, se você está andando com Deus, necessariamente a sua vida vai ser uma bênção, você não vai ter problema, você não vai ficar doente, seu carro não fura pneu, sua casa vai ser uma mansão, e isto é mentira. Quem anda com Deus tem que atravessar deserto, tem que passar por momento de indefinição, que é para que apareça a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como está escrito lá no finalzinho do Velho Testamento. Livro de Malaquias: e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, porque nascerá para vocês o sol da justiça. Tem definição. Quando você anda com Deus, você vai ficar sem saber o que fazer, sim. E muitas vezes. Quando você anda com Deus, você vai ficar sem rumo um monte de vezes. Quando você anda com Deus, você vai olhar para todos os lados e a única coisa que você vai ter para fazer é a sua capacidade. Você tem que colocar em prática confiando em Deus. É um ritmo, é uma mão dupla. Confiança no céu e o céu confiará em você. Pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, Igreja Batista Getsemane, ministrando a palavra para um rico empresário daquela cidade, narrou isso num culto, e ele disse que em determinado momento aquele homem muito orgulhoso disse assim: eu não acredito em Deus, pastor. E ele disse que o Espírito Santo encheu ele por dentro, e ele falou sem se sentir, disse assim: Deus também não acredita em você. E aquele homem ficou impactado. Como que pode alguém não acreditar no empresário do nível dele? Mas é que Deus só tem negócio com quem tem negócio com Ele. Deus só se revela a quem anda com Ele. Deus só se manifesta na indefinição de quem anda com Deus. Glória a Deus. Talvez quem vive dentro da realidade cristã ache muito comum, é muito natural para nós estamos andando com Deus, somos crentes. Só que o andar com Deus tem algo tão mais profundo, tem algo tão mais rico, tem algo tão mais importante, que nós não temos capacidade de perceber completamente os efeitos que acontecem em nossa vida quando nós andamos com Deus. E eu vou te contar um pequeno exemplo. Nós ministramos o curso para casais lá na cidade de Fortaleza, e lá tinha um casal com uma situação extremamente problemática. A esposa tinha esfaqueado o marido, quase que ele morre, e foi uma luta para todo lado, e a gente teve que resgatar essa família, e cooperamos, e outros irmãos cooperaram. E em um determinado momento eu perguntei para aquela irmã: como é que começou essa batalha na sua vida? Ela disse: olha, eu sou crente desde que eu me entendo por gente, e um dia me convidaram para ir num centro espírita, e eu fui. Quando chegou lá, tinha um homem vestido com uma roupa branca, e a minha amiga que me convidou chegou, passou por ele, mas quando eu fui entrar também, ele cruzou os braços e deu as costas para mim, porque ele disse que ele não podia olhar para mim. E aí a história se desenrola, mas eu quero te dizer com isso que quem anda com Deus tem também uma diferença no mundo espiritual. Ai, pastor, mas como que é esse negócio? É que para você, meu filho, as coisas são diferentes.
para você, minha filha, as coisas são diferentes. Na tua casa, irmão, irmã, as coisas são diferentes se você anda com Deus. Os teus filhos saem da escola, saem para ir para a escola, a coisa é diferente para eles. Eles estão se relacionando lá fora, a coisa é diferente para eles. Está faltando dinheiro, a coisa é diferente para você. Tua despensa é diferente, porque tu anda com Deus. A gente passa muito tempo da nossa caminhada cristã em dificuldade para compreender isso. Em dificuldade para compreender que para nós é diferente. Quantos e quantos testemunhos temos pelo recente problema de saúde que nosso país passou, o mundo inteiro passou, e quantos testemunhos nós temos de Deus providenciando o impossível na casa de quem não podia trabalhar, na casa de quem não tinha recurso nenhum, ou de quem começou a fazer uma coisinha à toa, e aí Deus proveu e a pessoa não sabe como é que passou, mas passou por tudo, porque Deus se manifesta na nossa indefinição. Volte para a cena. Não sei o que fazer, vou pescar, vamos embora. Vamos pescar. De noite, pescadores experientes, equipamento completo, lança a rede daqui, puxa a rede, nada. Lança dali, puxa a rede, nada. Lança de novo, puxa a rede, nada. E assim se foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4, 5, 6, virou a noite. Entrou pela madrugada, ele já cansado. Começa a amanhecer o dia, e eles cansados, não tinham pegado nada. Como se não bastasse, ainda aparece alguém na praia: ei, vocês têm alguma coisa aí? Muitas vezes na nossa indefinição, irmãos, Deus usa o nosso fracasso, Deus usa a nossa carência, Deus usa a nossa necessidade, o nosso vazio, Deus usa o nosso sentimento de solidão, Deus usa a nossa sensação de ter sido abandonado, abandonada. Deus muitas vezes agrava a situação para nos experimentar mesmo na indefinição. Quando você tem menos que nada, ainda aparece alguém para dizer assim: você tem alguma coisinha aí para dividir comigo? Você lembra da viúva de Serepta? Pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, seca, terrível. Ela com um filho sozinha, provavelmente um adolescente, não tinha com que se manter, não tinha como trabalhar. E aí ela vai: vou catar aqui os últimos gravetos, vou catar o que sobrou, vou fazer um bolo, vou comer e vou morrer em seguida. Só que ela encontra o profeta: mulher, você tem alguma coisa para beber? Tem? Tem alguma coisa para comer? Senhor, só tem aqui um bolo. Pouquinho de farinha, estou catando esses cavacos aqui, vai dar para fazer um bolinho. Eu e meu filho vou comer e depois nós vamos morrer. Não é assim, filha? Faz para mim primeiro um bolo pequeno, pequenininho, mas faz para mim primeiro. Profeta, homem de Deus, representando o próprio Deus na vida daquela mulher. E ela crê. E ela crê. E ela vai e faz. E a farinha não se acaba mais, o azeite não se acaba mais, e ela passa. Deus usa os nossos momentos de indefinição, muitas vezes para aprofundar a nossa carência, até o ponto em que você começa a raspar o fundo do poço, e não sai mais nada. Sabe por quê? Porque Deus quer te mostrar que não é você, é Ele. Vocês têm alguma coisa para comer? Não pegamos nada a noite inteira. Aí ele grita de lá, 100 metros de distância:
Lança a rede do lado direito do barco e vocês vão achar. E eles creem e lançam a rede. Eu imagino que na hora que começa a puxar, opa, travou em alguma coisa aqui, mas segura. E aí quando começa a puxar, começa a ver os primeiros peixes pulando. A Bíblia diz que 153 grandes peixes foram pegos ali. Pensa numa alegria de pescador, é pescar um peixe. Agora, quando o peixe é grande, o pescador fica vibrando. Quando é muito peixe, mas ele chega em casa realizado. Ele se alimenta, vai ter história para contar para os amigos durante uns 6 meses. Puxaram. E aqui nós chegamos no segundo ponto. Quando Deus se apresenta diante de sua indefinição, é a sua reação que define o quanto Deus vai agir na sua vida. Irmãos, você que está nos escutando aí, nos ouvindo, nos vendo na internet, quantas e quantas pessoas têm perdido a chance de ver Deus resolver o seu problema, porque no momento da sua indefinição, Deus se apresenta para a pessoa, exige uma reação desse tamanhinho aqui, e a pessoa não consegue corresponder ao que Deus mostra, ao que Deus exige, ao que Deus diz, ensina. A pessoa continua travado na sua própria teimosia, nas suas próprias capacidades, e Deus passa pela pessoa e a pessoa fica a ver navios. Para Deus agir dentro da sua indefinição, você precisa corresponder àquilo que Deus diz. Não tem receita maravilhosa, milagrosa, não tem vassoura ungida, não tem água coletada do Rio Jordão, não tem chave metida na botija de azeite. Isso tudo é balela, meu irmão. Se tu quer viver o Evangelho, tu pratica a palavra. Se tu quer a ação de Deus na tua vida, tu vive a palavra. Na hora que o pecado se apresentar para ti, tu diz não ao pecado. Na hora que a oferta da corrupção se apresentar diante de você, você diga que escolhe ser honesto por causa de Jesus. Evangelho é algo que se vive, não é algo que se fala, não é algo que se vê na igreja, não é show. Evangelho é prática. Evangelho é ação. Lança a rede, filho. Onde é que você estava lançando? Ah, Senhor, estava lançando a rede aqui, acolá. A gente foi lá naquele lugar. A gente foi naquele lugar que é lugar bom de pesca, mas não pegamos nada. Filho, fica aí mesmo. Ó. Agora obedece a mim. Lança aqui do lado direito. Vou até fazer uma analogia. Começa a fazer as coisas direito, rapaz. A gente atende pessoas em aconselhamento, eu e minha esposa, trabalhamos com casais. E meu Deus, quantas vezes chegam casais com a vida bagaçada. A usar o termo lá do norte, né? A vida da pessoa parece aquela cana que passou, sabe aqueles lugares que vende caldo de cana? Parece aquelas canas que já passou pela máquina umas 3 vezes para tirar tudo que tinha. Não sobrou nada além daquela bagaceira ali que só serve para queimar. Aí você pergunta, filho, como é que está tal situação? Como é que vocês se conheceram? Aí você vai ver se conheceram em uma situação de pecado. Como é que foi o namoro de vocês? Foi uma bagunça. Estava na igreja, ia para o motel, depois ia para a igreja, depois ia para a casa do sogro da sogra, depois ia para a casa dela, depois ia para casa... Aquela bagunça. Como é que está a vida financeira de vocês? É cheio de negócio torto, é cheio de coisa errada. Vocês são dizimistas? Não, pastor, não dá, não sobra, não sei o quê. Como é que vocês se tratam em casa? Quais são os princípios, quais são os valores, o que é que passa na TV de vocês? Que tipo de coisa vocês assistem? É tudo uma bagunça. E aí na hora que o pneu fura, na hora que estoura tudo, na hora que não está mais funcionando, a pessoa vem, Deus, help me, socorro, Senhor. Como se Deus fosse um botãozinho de pânico, sabe aqueles botãozinhos de alarme de incêndio? Quebre o vidro e aperte aqui, tudo vai se resolver. Isto é mentira, meu filho. Ah, eu vou lá no culto, na igreja X, na igreja Y, que lá tem profecia, lá tem milagre, lá tem não sei o quê. Mentira, balela. Me perdoe eu estar sendo tão incisivo.
Não é para ofender você, mas é para apresentar a você os princípios da palavra de Deus como tem que ser. Tu quer ver Deus agir na tua vida, começa a fazer as coisas direito. Quer ver Deus agir na tua vida, obedece ao Senhor. Quer ver Deus agir na tua vida, começa a cumprir a vontade de Deus integralmente. Eu sou mais ou menos crente, de vez em quando eu dou uma escorregada, tu vai para o inferno, meu filho. Não tem meio termo, é inferno. Qualquer hora Jesus rasga o céu da cidade onde tu mora, e ele volta, e aí tu vai ver o anjo puxando aqui, o pessoa que está do teu lado, ou está atrás de você, e eu, Senhor, Jesus, nunca te conheci, tu nunca me obedeceu. Mas eu fiz quase tudo, então você quase vai subir. É assim que funciona. Tem um hino antigo que diz, sou quase crente, então você quase vai subir, meu filho, mas não vai. Quer ver Deus agir na tua vida? Você quer que Deus haja no profundo? Depende das tuas reações. Não, mas eu fui na igreja lá. Deus revelou eu. Tem gente que fala assim, né? Deus revelou eu para o irmão lá. Falou meu endereço. A hora que eu saí de casa que eu pensei, balela. Pastor, o que é isso? O senhor não quer crer, meu irmão? Creio em profecia, creio em revelação, sou pastor da Assembleia de Deus, mas conheço a palavra e conheço gente que mercadeja, faz comércio com a palavra. Verdadeiros charlatões que enganam milhares de pessoas, encaminham pessoas para o inferno vendendo um tipo de evangelho que a Bíblia não prega. Quer ver Deus agindo na tua vida? É a sua reação que define. Como é que você vai reagir? Vamos dar alguns exemplos. Jesus, certa vez, a Bíblia diz que ele estava passando pela região de Samaria, e 10 leprosos, 10, pararam de longe e gritaram, Mestre Jesus, tem misericórdia de nós. O leproso era excluído da sociedade judaica. Ele era obrigado a se manter fora da cidade. Quando alguém se aproximava de um leproso desavisadamente, ele era obrigado a cobrir a sua boca e gritar bem alto, imundo, imundo, para que a pessoa se afastasse. Nessa ocasião, 10 leprosos, eles moravam muitas vezes em grupos. Um ajudava o outro ajudava um. Eram excluídos. Nos ajuda, Jesus. Aí Jesus diz assim, podem ir e se mostrem ao sacerdote. A lei judaica exigia que o sacerdote examinasse aquele que estava curado de lepra, observe bem, e o sacerdote declararia que aquele homem estava puro. Então competia ao sacerdote. Agora observe que Jesus não diz assim, abram a roupa de vocês e verifiquem se as feridas estão curadas. E se estiverem curadas, vão até o sacerdote e se apresentem a ele. Não. Jesus diz assim, vocês querem que eu ajude vocês? Podem ir se apresentar aos sacerdotes. É quase como se Jesus dissesse, vocês estão cheios de lepra, né? Pode ir, leproso, pode ir lá se apresentar ao sacerdote. E os 10 reagiram e creram e foram. E a Bíblia diz que foi no caminho que eles perceberam que estavam curados. Foi no caminho, irmão, foi quando obedeceu. Deus resolveu quando eles obedeceram. Imagina a cena, eles olhando, ei, olha aqui, eu tinha uma ferida aqui, não tem mais. Sumiu aqui, eu não tem mais. Olha aqui, eu não tenho mais, eu estou curado. A obediência. A obediência. A tua reação, irmão. A tua reação, irmã. É o que define o quanto Deus vai agir na tua vida. Tem um monte de gente crente, ama Jesus, ama o Evangelho, mas não consegue viver o Evangelho pleno. É como se Deus agisse na vida de todo mundo, menos na vida daquela pessoa. Acontece para todo mundo, menos na vida dela.
Aí você vai conversar, pastor, não sei o que está acontecendo. Aí você conversa com a pessoa 5 minutos, aí você vê que a pessoa obedece a Deus mais ou menos. É tudo mais ou menos. Ah, pastor, se Deus me abençoar com um carro novo, é tudo assim, né? O evangelho da prosperidade. Se Deus me der uma casa assim, assim. Se é um monte de si. Aí Deus não abençoa, meu filho. Você já pensou se os 10 leprosos dissessem assim, como é que é, Jesus? E se apresentar o sacerdote, se o Senhor curar as feridas, a gente vai. Mas não. Foi Jesus que mandou. Vamos embora, pessoal. Vamos embora que foi Jesus que mandou. Ele se responsabiliza. Vamos aprofundar. E foram. Dá um pouco. Volta um. Ele voltou, a Bíblia diz que ele voltou dando glória a Deus e adorando a Jesus. Ele se prostra com o rosto em terra. Olha só como a sua reação define a profundidade do agir de Deus na tua vida. Ele se prostrou com o rosto em terra. Jesus olha ao redor e disse assim, mas não foram 10 os purificados e só este estrangeiro samaritano voltou para agradecer. Meu filho, agora você vai receber mais do que os outros. Se levanta, a tua fé te salvou. Você entende que tem níveis, irmãos? Tem níveis. Tem níveis do agir de Deus na vida de alguém. Tem um monte de gente bem intencionada que recebe só feijão com arroz de Deus. É só o suficiente para ele se mantendo vivo para ir para o céu. Quando chegar lá no céu, ele vai ficar surpreso, porque no céu tem níveis. Lá não é todo mundo igual, não. A Bíblia é bem clara. Tem gente que vai receber coroa, tem gente que vai receber trono, tem gente que vai receber galardão. É assim que funciona. Tem níveis. Existem níveis. Quer que Deus haja na tua vida de maneira profunda, de maneira mais profunda do que o que você tem visto ao redor, viva o Evangelho integralmente. Seja completo no Evangelho, seja um kamikaze em relação a este mundo. Sadraque, Mesaque, Abednego, Velho Testamento. 3 jovens no reino da Babilônia. O rei tinha mandado erguer uma estátua de 30 metros de altura. Determinou que todo mundo, quando ouvisse uma determinada música, todo mundo, toda a nação tinha que se dobrar e adorar aquela estátua. 3 jovens crentes continuaram adorando ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao Criador dos céus e da terra, ao dono de todo o universo. O rei soube disso porque chegou a denúncia lá, chamou ele, disse assim, é verdade que vocês não estão adorando a estátua? Ele, é verdade, rei. Então é o seguinte, eu vou mandar tocar a música agora, e olha, vocês vão se curvar, e se vocês não se curvarem, vocês vão ser lançados na fornalha. Sabe qual foi a resposta deles? Rei, o Senhor pode nos lançar na fornalha, mas nosso Deus é poderoso para nos livrar. E fica sabendo, rei, se Ele não nos livrar, ainda assim, nós não vamos adorar a tua estátua. Você já pensou, você disse assim, não, rei, por isso não, a gente vai pedir perdão a Deus. Tem muito crente fazendo isso, pastor Moisés. Tem crente pecando, confiando que Jesus vai perdoar ele depois. Meu filho, você está saindo da Bíblia, você vai para o inferno. Se continuar desse jeito, aí inferno não tem. Mas nem purgatório, não tem. É inferno. Direto para o lago que arde com fogo e enxofre. A segunda morte, o Apocalipse fala a segunda morte. Acabou para você. Quem sabe, rei, eu vou falar aqui com Deus. Deus é misericordioso, né? Senhor, deixa a gente se ajoelhar só uma vezinha para esse homem não jogar a gente na fornalha. Não.
É como se eles dissessem para nós hoje: nós queremos ver o agir de Deus completo em nossa vida, ainda que seja na morte. E você sabe o que aconteceu? Os homens que jogaram eles na fornalha morreram queimados. E jogou os 3 amarrados. E o rei de curioso: ué, mas não jogamos 3 na fornalha, eu estou vendo 4 andando, e um deles é semelhante ao Filho de Deus. Glória a Deus. Os meus olhos, o próprio Deus diz, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. O que anda num reto caminho, este me servirá. Tem que ser fiel, filho. Vamos voltar para a cena bíblica. Joga a rede do lado direito, jogou peixe. Oh, glória a Deus. É peixe. É peixe que não dá nem para puxar para cima do barco. Mas aqui acontece uma cena que toda vida que eu leio essa cena eu me maravilho. Pedro já era idoso, certamente. João era o mais jovem. Aquele discípulo, é o discípulo a quem Jesus amava, era o mais jovem deles. E aí, em certo momento, eles lutando para puxar aquela rede ali, João com as vistas melhores, né? Não usava óculos que nem a gente, né, pastor? Aí João bate os olhos assim e fala para Pedro: é o Senhor. Aí a Bíblia diz, quando Pedro ouviu dizer que era o Senhor, tinha 7 no barco. Pedro era o mais velho, dono do barco. Estava ali os peixes, a bênção. Estava na mão, agarrado ali com a rede. Segura, que senão cai tudo de volta no mar. Segura! Quando Pedro ouviu que era o Senhor, a Bíblia diz que ele catou a túnica dele. Provavelmente ele estava vestido com a roupa de baixo. Eles usavam um pano como se fosse um short curto. E ele se cingiu com a sua túnica e saltou na água e foi nadando. É o Senhor, é o Senhor, eu quero ir para lá. Eu quero ir para lá, é Jesus. Então não me interessa a bênção, não me interessa barco, não me interessa amigo, não me interessa nada, me interessa Jesus. 3, e último. Quando a sua reação corresponde com a vontade de Deus, Deus realiza o impossível na sua vida. Pergunta aos irmãos: era possível aqueles experientes pescadores pescar peixes? Era possível. Eles eram pescadores, tinham barco, tinha rede, tinha tudo. Era possível. Então, a pesca milagrosa é um milagre pela ação de Deus, mas não é um milagre realizando o impossível. Porque era perfeitamente possível eles pegarem peixes. É um ato de misericórdia de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa para nós encerrarmos a mensagem. Pastor, vamos passar uns 10 minutos. Mas a igreja aguenta, né? Mas há uma coisa interessante, tem muitos crentes que vivem pulando de bênção em bênção, que se satisfazem com os grandes peixes que a misericórdia de Deus coloca sobre o seu colo, e com isso se dão por satisfeitos e não se aproximam de Jesus. Mas que coisa incoerente, pastor, como é que uma pessoa pode receber bênção de Deus e não se aproximar de Jesus? Pode sim. A Bíblia é cheia de pessoas que não tinham nada a ver com Deus, que a Bíblia não manifesta, não diz que aquela pessoa manifestou nenhum interesse por Deus, entretanto, aquela pessoa foi abençoada por Deus. É só você observar que o sol nasce e se põe todo dia, que Deus manda chuva, Deus manda sol, Deus manda frio, manda calor, que Deus manda o recurso, o alimento, nós estamos vivos por causa dele, mas mesmo assim, pessoas recebendo as bênçãos de Deus, não se aproximam de Jesus. Quando você vem para dentro de um ambiente cristão, para dentro da igreja, aí você percebe que muita gente se contenta em ficar apenas recebendo os peixes da misericórdia de Deus e não mergulha no mar em direção a Jesus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo, meu irmão,
que estar próximo de Jesus é mais importante do que tudo que você possui. Eu estou dizendo que estar próximo de Jesus é muito mais importante do que você colher as bênçãos que Jesus te dá. Eu estou te dizendo que não tem preço você nadar 100 metros que seja, e quando você chegar lá pensando, agora Ele me deu os peixes, agora eu vou trazer peixe, eu vou servir a Jesus com peixe. Não tem preço. Quando você chegar lá, você já vai ver que o peixe já está pronto, o pão já está pronto. Aí Jesus com isso diz para nós que Ele não precisa do resultado da nossa bênção para que Ele nos aceite. Ele quer você do jeito que você está. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta palavra também é para a igreja. Está pesado, meu irmão. Não fique distraído, colhendo só a bênção. Não se satisfaça só com a bênção. Quando você percebe Jesus, vá na direção dele, custe o que custar, se aproxime dele, seja o primeiro a falar com ele de manhã, que nem Pedro. Vai lá. Sabe por quê? Porque dependendo da maneira como você reage, Deus realizará. Aí sim, esse é o Evangelho. Muito mais do que você seria capaz de imaginar. Tinha 7 ali, mas só a um deles Jesus perguntou: Simão Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Sim, Senhor, eu amo. É quase como se ele tivesse dito: apesar de tudo que eu fiz, apesar de eu ter te negado no dia da tua prisão, apesar de eu ter fugido, apesar de eu ter dito que eu ia até morrer pelo Senhor, apesar de eu ter cortado a orelha do escravo do sumo sacerdote no dia da tua prisão, apesar de tudo, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. A conversa rola mais um pouquinho. Simão perguntou de novo. Não vou entrar nas palavras do grego aqui, não é o caso, mas perguntou de novo. Concentremos-nos só nisso. Tu me ama mesmo, cabra? Tu me ama? Amo, Senhor. Passou mais um pouquinho, olhou bem na bila do olho de Pedro e disse assim: Pedro, tu me ama mesmo? Aí ele não aguentou, começou a chorar. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus chega no ponto em que ele queria. Agora sim, como você reagiu, como você foi além do que os outros estavam dispostos a ir, como você enfrentou a sua própria vergonha. Agora sim, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro no contexto cultural daquela época? Ele estava dizendo assim: olha, você que é o mais incapaz, você que é o menos apto, você que tem a reputação mais manchada, você que cometeu o pior pecado no meio da turma que eu tinha selecionado para me servir, dos que ficaram, você me traiu, eu vou confiar em ti. Para finalizar, Deus aparece numa sarça ardente para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés, vendo a sarça, um arbusto, e a sarça não se consumia, a reação de Moisés foi chegar perto. Aí Deus falou com ele. Deus aparecendo para Abraão lá em Siquém, embaixo dos carvalhais de Manre. A Bíblia diz que Abraão estava sentado à porta da sua tenda, tirando, a Bíblia não diz essa palavra, mas nós podemos depreender. Abraão estava tirando um cochilo. Mais ou menos pelo meio-dia,
Aí a Bíblia diz, e levantando os olhos, viu 3 homens que vinham até ele, era o Senhor. Aquela personificação do Senhor, a teofania. E Abraão reage imediatamente, ele se levanta, vai lá, Senhor, não passa do teu servo, fica aqui, Senhor, descansa um pouquinho embaixo dessa árvore, eu vou trazer comida, Senhor. E ele correu, falou, Sara, prepara a melhor farinha, faz bolos de farinha, correu, foi lá no curral, pegou o servo e disse, olha, mata essa novilha aqui, é a melhor que tem, prepara rápido, traz a carne e apresenta, porque o Senhor está ali. A Bíblia diz, e Abraão ficou de pé diante deles, enquanto eles comiam, e o Senhor aceitou Abraão. E para vir mais para o nosso contexto, eram 10 leprosos. Interessante que a primeira manifestação de Jesus não é com aquele que voltou, é com os que não vieram. Não eram 10? Onde estão os outros 9? Cadê aqueles que recebem a bênção de Deus e não vêm aos pés de Jesus para agradecer? Cadê aqueles que se contentam quando Jesus enche a sua rede de peixes e não se lançam no mar, entendendo que Jesus é mais precioso do que os peixes, do que o barco, do que os amigos? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Eu acrescento, é o teu compromisso com Deus que dá a medida do agir de Deus na tua vida. O que é que você quer? Que tipo de fé você quer viver? Que tipo de crente você quer ser? Você quer ser uma pessoa que se alimenta de palha, de revelação, de profetada, de promessas de bênção, de gente mostrando versículo bíblico apontado com a caneta, dizendo, olha, está escrito aqui, Deus é obrigado a cumprir. Deus não é obrigado a fazer nada, Ele é Deus. É a nossa vida, meus irmãos, que precisa estar derramada diante do Senhor. É o detalhe. Na hora que a gente acorda, na hora que a gente vai tomar café, na hora que a gente sai para trabalhar, para estudar, na hora que tu senta para almoçar, na hora que tu começa o segundo expediente, na hora do teu cochilo da tarde, na hora que tu termina o expediente, tu voltando para casa, na hora que tu chega na tua casa, na hora que tu te prepara para dormir, é o detalhe que Deus quer, é o detalhe que fará a diferença, para que Deus de fato realize o impossível na tua vida. Fiquemos de pé. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo, está nos vendo aí pela internet, pense nisso, pense nesta palavra. Palavra do céu para você. Se tiver alguém aqui no templo da igreja Oikos que queira receber da igreja uma oração, que resolveu, ouvindo a palavra de Deus, apresentar-se a Deus de uma maneira mais completa, você pode vir à frente, a igreja orará com você e por você. Você que está aí na sua casa, no seu carro, estaciona, se você estiver dirigindo, tira um momento, um lugar reservado, ou reúne a tua família, para que você possa ter um momento onde você se apresente de maneira específica a Deus. Vamos orar. Tem alguém que precisa fazer um compromisso com o Senhor? Talvez você ouviu esta palavra pela primeira vez na sua vida e você sente a voz de Deus tocando no seu coração e te chamando para servi-lo. Você quer fazer um compromisso com o Senhor? Tem pessoas que estão nos ouvindo aí pelo Brasil inteiro. Essa mensagem vai ecoar nos meus digitais. Deus quer você. Apesar do que eu fiz, pastor, sim, apesar do que você fez, apesar do que você é, Ele quer você. Ele quer te salvar. Mas pastor, eu não presto. Deus te conserta.
Uma vez eu pregando para um rapaz, ele disse: Deus não me quer não, sou ruim demais. Deus te quer ruim, porque Ele é especialista em transformar aquilo que não presta para nada em algo bom. Glória a Deus. Se você tiver ouvido esta palavra pela primeira vez, ou se agora Deus tocou o teu coração, aí onde você estiver, é o seu momento com Deus. Para esse carro, para esse caminhão, estacione esse ônibus, vai lá no banheiro do lugar que você está e faça um compromisso com este Deus maravilhoso que realiza o impossível na vida do homem e da mulher. Este Deus que é capaz de restaurar tua família, tua vida financeira, teus sentimentos, tua vida profissional, se você fizer um compromisso com Ele. E se tudo der errado, saiba que Ele tem poder para te levar para o céu, e lá tudo dará certo. Glória a Deus. Estenda a sua mão, igreja. Tem intercessão acontecendo, tem pessoas ouvindo. Senhor Deus, nós, tua igreja, te oramos, elevamos nossas vozes a Ti com temor e tremor, Senhor, tendo entregue e ouvido a Tua palavra. Olha para as nossas vidas, Pai. Se em alguma coisa, Senhor, as nossas indefinições têm deixado a gente fora da Tua vontade, em nome de Jesus, entra na nossa indefinição e diz para nós, Senhor, o rumo, onde é que a gente tem que lançar a rede, para onde é que a gente tem que ir, qual é a decisão certa, qual é o necessariamente correto a fazer. Meu Deus, este casamento que está em bagaço, glória a Deus, esta vida financeira, Senhor, que não tem mais solução nenhuma, as ameaças, meu Deus, as crueldades, as falta de misericórdia deste mundo. Toma esta pessoa em Tuas mãos, Senhor. Mostra dentro do coração dela que o Senhor é capaz de fazer, apesar de tudo que disseram, apesar de tudo que está escrito. Glória a Deus. Esse que está lá no presídio, Senhor, pensando que acabou, pensando que o Senhor agora castigou e o Senhor se esqueceu. A Tua palavra diz que o Teu nome é maravilhoso, é conselheiro, é príncipe da paz. É a Ti que pertence a verdadeira justiça. Oh, Senhor, a nossa igreja que aqui estamos, olha para os nossos corações, nossas casas, nossas vidas diante de Ti. E a este rapaz, esta moça, este homem, esta mulher, que estão Te aceitando, Senhor, dentro de um carro, dentro de um ônibus, num banheiro. Em nome de Jesus, a Tua igreja intercede e Te pede, perdoa os pecados deles. Recebe-os, meu Deus, diante de Ti e assina, Senhor, embaixo de tudo que eles fizeram, e escreve o nome deles no livro da vida. Assim nós, Tua igreja, Te oramos e nos apresentamos a Ti, junto com nossos irmãos, onde esta mensagem chegar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá aplauso ao Senhor, amém? Eu queria já despedir você que está vendo pela live. Pode terminar ali. Que Deus abençoe, te dê uma semana abençoada em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém? Amém. Pode se sentar, igreja?